Encontro do Symbiotic Talks. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bia Mendes, eu sou sócia da Pacto e facilitadora da comunidade Symbiotic. Para quem é novo nesse espaço, a Symbiotic é uma iniciativa da Pacto com a Vamos, que consiste numa comunidade online que foi criada aí para promover um ambiente de trocas e de aprendizagem entre lideranças de organizações da sociedade civil. Atualmente a gente conta aí com mais de 120 organizações da sociedade civil. E os Symbiotic Talks são encontros abertos e mensais de inspiração da comunidade para a gente discutir aqui juntos temas e assuntos relacionados aos desafios que as organizações da sociedade civil enfrentam aí no seu cotidiano. Antes da gente começar e apresentar aqui nossos convidados maravilhosos, eu peço para que vocês se renomeiem com o nome e a organização que vocês fazem parte. Peço para que, se possível, mantenham a câmera aberta do lado de cá. A gente já está distante aí fisicamente, então ajuda a gente ver o rostinho de vocês, saber se vocês estão aqui acompanhando a conversa. Utilizem o chat para dúvidas, perguntas. Então, ao longo da conversa, é muito bem-vindo as contribuições de vocês e comentários pelo nosso chat. E o nosso encontro vai ser gravado, tá bom? E disponibilizado posteriormente no YouTube. Se eventualmente alguém quiser trazer alguma pergunta, abrindo o microfone, também é super bem-vindo. Só vou pedir para que levante a mão aqui no nosso... pela ferramenta que a gente tem aqui no Zoom. Então, o tema que a gente vai tratar aqui hoje é qualidade conversacional em situações de conflito. A ideia aqui é a gente refletir juntos sobre a qualidade das nossas conversas em momentos mais desafiadores que envolvem conflito e explorar um pouco e refletir sobre técnicas que contribuem para melhorar as nossas habilidades de comunicação em situações de conflito no trabalho, de um jeito que seja aí pacífico e produtivo. E aí, para isso, a gente conta hoje com a participação de dois super especialistas e referência no tema, que é a Sandra Caselato e Yuri Haas, que são sócios da Sinergia Comunicativa, estudam e compartilham a comunicação não violenta há mais de 13 anos, são consultores da ONU e têm experiência internacional em outros 14 países, incluindo uma região de conflito armado, que é a Palestina e Israel, onde eles atuam desde 2011. O Yuri é o primeiro brasileiro certificado pelo Centro Internacional de Comunicação Não Violenta e a Sandra é psicóloga. Sejam muito bem-vindos, Yuri e Sandra. Muito obrigada por estarem aqui conosco nessa manhã. Deixa eu colocar Obrigada. vocês aqui. É um prazer estar aqui. A gente Centralizadinhos. agradece o convite. Ai, eu que agradeço pelo aceite, né? Convidar é ótimo. Obrigada. Bom, então vamos começar aqui o nosso bate-papo. Considerando que a gente está aqui numa comunidade de aprendizagem de organizações da sociedade civil, que, por sua natureza, né, se propõem a enfrentar desafios sociais muito robustos, como o racismo, como a desigualdade. Acho que, como ponto de partida, eu queria ouvir de vocês qual que é a importância da gente ter conversas de qualidade, considerando aí a geração de impacto social. Então, primeiro, bom dia a todas, todo mundo que está aqui. Estou muito feliz, como eu falei, em estar aqui. Agradeço o convite, Bia, mais uma vez. E esse tema, né, com o qual a gente trabalha de conversas e de como ter conversas mais produtivas, vamos dizer assim, e como ela influencia em tudo, né? Na qualidade das nossas relações, na maneira como a gente está emocionalmente, na qualidade do nosso bem-estar emocional também, né? Na qualidade da parte mental e psicológica, e também naquilo que a gente faz junto, né? Então, se a gente quer ter um impacto social, se a gente quer ter uma transformação, transformar a nossa sociedade de alguma forma, como o que você estava falando essas grandes questões, né? Racismo, desigualdade social e questões de gênero e coisas assim, eu vejo como muitas vezes
pessoas envolvidas em iniciativas para essas transformações, como é difícil, inclusive, ter uma relação e qualidade de conversa dentro dos grupos que têm a mesma intenção de transformação no mundo. E as pessoas acabam brigando entre si dentro dos próprios ambientes onde elas estão. Elas pensam parecido e elas não conseguem se entender, né? Como se a gente internalizasse toda essa cultura competitiva e cultura de dominação que está do lado de fora, a gente está dentro da gente também. E a gente quer transformar o mundo, mas a gente não transforma dentro da gente. Aí nas nossas relações a gente reproduz tudo isso. A gente quer transformar e é um desafio, né? Uma dificuldade. Então, eu queria começar só trazendo essa reflexão, assim, como é desafiador, né? Mudar os padrões conversacionais e de relacionamento que a gente tem. Não sei se eu passo para o Yuri, ou você quer falar algo mais, Bia? Posso comer? Diga, Por Bia. favor, Yuri. Queria dar bom dia aqui, só a minha voz um pouquinho. Eu estou vendo alguns rostos conhecidos, Cris e Mariana, bom dia. Bom dia a todas e todos e todes. Eu quero ecoar um pouco, talvez, e falar de uma outra camada disso que a Sandra acabou de mencionar, pelo menos na minha experiência, muitas vezes nos ambientes onde eu tive envolvido com organizações da sociedade civil ou trabalhos relacionados a, de alguma forma, trazer mudanças efetivas nos nossos sistemas que cuidassem melhor das distribuições de recursos e acessos e criassem uma sociedade mais digna, e mais justa, como muitas vezes tinha uma sensação de que o problema era lá fora. E, de alguma maneira, nós caminhávamos o caminho correto e tinha uma certa... e isso criava uma narrativa que deixava mais difícil de olhar para si, para dentro e ver como ter esse reconhecimento de que eu fui socializado dentro, imerso numa cultura, numa socialização que transmitiu para mim também essa estrutura de sistemas de dominação. E como nessa dificuldade de eu reconhecer isso em mim mesmo, fica mais difícil de eu também notar que então eu preciso, que eu gostaria talvez de fazer para transformar como eu estou no mundo, como eu caminho no mundo e que repercussões isso vai ter também nos efeitos coletivos de quais são as estratégias e os impactos que a gente vai escolher ter então lá fora no sistema, né? E muitas vezes essa falta de olhar para si, para dentro, acaba criando muita fragmentação, muita perda do potencial, da resiliência. Muitos desses trabalhos, pelo menos os que eu passei, pela minha experiência, eles estão meio que remando contra a corrente e requer uma energia tremenda e uma manutenção de uma esperança de que as coisas, de que é possível trazer mudança nesse mundo e como é tremendamente desgastante a perda de esperança, como ela consome energia. Então, a manutenção de uma outra qualidade de presença, os meus processos internos, a transformação da maneira de eu estar presente e de ter relações, tem efeitos diretos na capacidade de manter a resiliência individual e coletiva dentro desse trabalho, né? Então, eu só queria trazer essa camada adicional respondendo essa pergunta, por que a qualidade conversacional, por que é importante, né, mantermos essa qualidade dentro desses ambientes especialmente. Muito obrigada. Yuri, na sua fala, você trouxe um aspecto que eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho, que é a dimensão da cultura, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, considerando aqui esse ecossistema de organizações, como é que a cultura organizacional influencia a qualidade das conversas?
E aí, considerando muito esse balanço que você trouxe, de ter uma camada, né, que ela é individual, mas também uma camada que é coletiva, e isso passa pela estrutura institucional. Então, como que a cultura de uma organização influencia aí a qualidade das conversas e a forma como a gente lida com conflitos? É um campo fascinante esse de olhar para a questão da cultura organizacional. Às vezes, de novo, eu notei na minha passagem em algumas organizações como tinha um entendimento de que nós somos diferentes de outras organizações, ou diferentes de empresas, ou do setor privado, ou do setor... E tem uma coisa que, de fato, é muito diferente. Realmente, tem muitas coisas muito diferentes, mas também aí falta um pouco talvez se perde uma oportunidade de reconhecer o tanto que se tem de parecido e que tem uma cultura organizacional transversal a todos esses setores e que ela é meio que muito antiga, ela vem sendo replicada, ela gera ecos e existem esforços em transformar as culturas organizacionais. Eu vejo diferentes iniciativas, diferentes práticas sendo experimentadas, mas tem algo que é herdado e que vem nesse automatismo, vem é como um pouco a socialização. Então, uma série de expectativas e de suposições sobre o que é uma organização e como se comportam as pessoas dentro dela. E lá atrás, a ideia, talvez uma ideia muito comum era um modelo mecanicista, né, da organização, onde as pessoas são peças e elas precisam executar suas funções. E, e dentro de uma máquina, as peças, elas não têm emoções, elas não têm necessidades de autonomia, de respeito, elas fazem o que elas fazem, mas numa organização não funciona bem assim. E a gente tem trabalhado muito pesquisando, olhando para pesquisas que examinam a cultura organizacional e veem os custos ocultos nessa reprodução dessa cultura sem questionar ela. E os custos, eles derivam, tem custos financeiros, mas os custos talvez não sejam só esses os importantes a serem considerados. Tem os custos em termos de tempo, em termos da saúde mental das pessoas, da capacidade, de novo, de se relacionarem, de estarem, de se sentirem seguras. A gente fala muito do ambiente de segurança psicológica, mas muitas vezes o ambiente de trabalho, o ambiente organizacional é um ambiente tenso, não muito seguro, e a pessoa ela está meio que na defensiva e não consegue acessar todos os recursos racionais, criativos, relacionais, que ela poderia, né, se a relação fosse outra. E isso meio que é uma repercussão só do fato da organização ser de um certo jeito e não ter um modelo, muitas vezes não tem modelos conhecidos, alternativos para se experimentar. E nisso entra também a cultura hierárquica, né? Como as hierarquias funcionam? Existem, né? Eu imagino que as pessoas aqui conheçam abordagens como sociocracia ou holacracia e outras que procuram distribuir mais o poder, mas é interessante ver, por exemplo, a gente trabalha com uma abordagem que se chama democracia profunda, que vem exatamente mostrar trazer para um nível consciente a partir daí trazer a possibilidade de escolhas diferentes dos impactos da hierarquia, de como a hierarquia funciona e como é possível, então, se mover de um lugar de exercício autocrático para um exercício, uma prática que dá espaço, inclui as vozes, traz mais possibilidade de participação, engajamento. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com a questão da cultura organizacional e que muitas vezes fica em segundo plano, não se pensa, não se vê isso como algo central e importante e essencial numa missão de transformação da sociedade. E é muito interessante pensar que se chama muitas vezes de soft skills, né? Essas coisas, essas habilidades, eu não sei como é que traduziria, não é exatamente macias, mas é mais
Só que fica parecendo uma diminuição da importância, como se isso fosse uma coisa menos importante ou mais de pano de fundo, e o que a gente tem olhado e visto é que elas são a fundação de tudo, basicamente. Qualquer coisa que a gente tem de hard skills, né, de habilidades técnicas específicas, vai ser determinado o impacto do que a gente é capaz de fazer, dependendo desses soft skills. Vou parar aqui e passar para a Sandra trazer mais coisas aqui sobre essa questão. Eu estava pensando aqui como organizações, coisas que eu considero assim essenciais, né? E organizações onde tem mais espaço para erro, espaço para pensar diferente, espaço para questionar, para o pensamento divergente, né? Para desentendimentos até, né? Como aquele grupo específico lida com conflitos. É uma cultura de evitação de conflito? Ou tem espaço para o conflito, e o conflito ele é produtivo e positivo, ele serve para a gente transformar e melhorar as nossas relações. Ou a gente morre de medo de conflito e faz tudo para fugir, para evitar a qualquer custo, e os problemas vão ficando ali embaixo do tapete, acumulando, até que chega uma hora e explode, né? E aí tem um monte de questões de saúde emocional mesmo, saúde mental, de turnover, as pessoas se desligando ou saindo, adoecendo, o trabalho afeta a qualidade do trabalho, né? A produtividade, inclusive. E, assim, eu vejo que as organizações, elas, em geral, estão começando cada vez mais a perceber o quanto é importante tudo isso, né? E estão investindo em ter treinamentos dessas soft skills aí, né? De como as relações entre as pessoas afeta tudo, afeta a qualidade do trabalho em si e da produtividade. Então, me traz muita esperança de que isso tá sendo transformado aos poucos, mas está, né? Sensacional. Queria aproveitar, Sandra, assim, você trouxe essa camada da questão do conflito, né? Das pessoas fugirem do conflito, ver o conflito como uma coisa negativa. Gostaria de ouvir um pouco de vocês. Quais são os principais desafios, né, que vocês enxergam quando a gente fala de conflitos no espaço de trabalho, né? Quais são as comidas de bola, os erros mais comuns que prejudicam, inclusive, a qualidade das conversas e a gente conseguir enxergar o conflito como esse espaço de desenvolvimento, como espaço de criação, enfim, o que vocês apontam aí como os desafios mais centrais? Então, é interessante pensar como nossa cultura em geral, eu acho que talvez a cultura tem pesquisas internacionais, né, em ambiente de trabalho, acho que é Hofstede, é o nome desse pesquisador, desde a década de 70 ele investiga, é uma instituição, né, investiga espaços organizacionais em vários países. E eu fiquei muito chocada em ver como algumas questões específicas do Brasil, né? Como essa questão de evitação do conflito é super forte na nossa cultura. Então, é uma dificuldade cultural, vamos dizer, da nossa nacional aqui, vamos dizer, mas além disso tem as especificidades de cada ambiente também, né? E então é mais ou menos como a gente precisa fazer um esforço muito grande, meio que nadar contra a corrente da maneira como a gente foi socializado, da maneira como a gente está acostumado a ter relações. Eu me senti mal em relação a alguma coisa, não gostei, então eu não falo nada, eu escondo. Ou então eu já parto para a briga e saio gritando e entro naquele embate. Então, é uma cultura, um desafio transformar, né, esses padrões de reatividade ou de comportamento que a gente foi crescendo acostumado com eles e começar a mudar isso em conjunto. E eu acho que o desafio, então, é um desafio coletivo, né? Porque não adianta uma pessoa sozinha estar tentando fazer alguma coisa, uma pessoa sozinha já pode fazer muita diferença, e principalmente se tiver numa posição de liderança, mas conseguir ir aos poucos, né? Ou transformar isso coletivamente é muito mais potente.
Então, criar estruturas onde tem espaço para a gente estar podendo falar dos desafios, ou falar dos desconfortos, falar das coisas que precisam melhorar, sem que isso seja um drama ou um peso, vai começando a normalizar falar das coisas difíceis. E deixa de ser um bicho de sete cabeças, né? Falar daquilo que está sendo desafiador, daquilo que a gente precisa transformar. Então, tem maneiras de tá fazendo isso, né? E mesmo a predisposição individual de começar a se autoconscientizar, né? Eu mesma me conscientizar dos meus padrões de reatividade, ou é, alguém falou alguma coisa que eu não gostei, ou propôs algo. Qual que é o meu padrão? Eu fico quieta, não falo nada? Mas aí lá no corredor eu começo a falar escondido lá para as outras pessoas no fofocar ali, não falo direto para a pessoa, mas eu vou falar com as outras pessoas. É, talvez essa não seja a melhor forma, mas é a maneira que a gente culturalmente tem feito, né? Vamos dizer assim. Então, e aí é, esse olhar para mim mesma, né? E começar a talvez, em vez de ter tantas pressuposições ou daquilo que está sendo dito, começar a checar mais o entendimento. Então, essa é só uma coisa muito simples e muito básica que a gente traz na comunicação não violenta. Uma das coisas mais essenciais é checar o entendimento. Uma pessoa falou alguma coisa, em vez de eu já sair passando mal, achando ruim, deixa eu primeiro checar se eu entendi realmente o que a pessoa disse, o que ela quis dizer, e muitas vezes não ficar só na superfície, né? Ela falou isso. Nossa, essa pessoa foi grossa comigo. Pronto, já fecho a cara, não vou mais falar com a pessoa. E talvez nem não foi, não era a intenção da pessoa, ou talvez ela está com um problema em casa, ou talvez ela é o jeito dela falar, ela fala, tem a voz mais alta e, enfim, ter um pouco como se a gente começasse a exercitar, ter certas lentes para olhar além da superfície, tanto do que as outras pessoas estão falando ou fazendo ou propondo, e tentar enxergar mais profundamente o que está lá no fundo, né? Conseguir se conectar de uma forma mais profunda e menos superficial com as outras pessoas ou com aquilo que os outros falam, com o que os outros estão propondo, para a gente conseguir se conectar de uma forma mais profunda, mais humana mesmo, vendo a humanidade do outro e se deixando ver também, né? Tendo relações mais verdadeiras. Então, eu acho que é um grande desafio mesmo, se deixar vulnerabilizar e não somente aquela fachada, né? Essa coisa que o Yuri estava falando também, né? De como a cultura organizacional tem muito esse peso de é, empresa ou ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho. Aqui não tem espaço para emoções. A gente aprende que a gente precisa cindir, né? Se dividir. Aqui eu sou uma máscara, eu sou uma pessoa. Fora daqui eu sou outra pessoa. E isso acaba trazendo adoecimento realmente, né? Trazendo muita dificuldade, porque de verdade a gente não consegue fazer isso. A gente pode achar que está fazendo, mas dentro da gente tem algo sofrendo ali, né? Então, quanto mais espaço para as pessoas serem elas mesmas, o ambiente vai. Eu percebo como os ambientes vão se tornando mais saudáveis, mais produtivos, mais humanizados, né? Sei. Posso acrescentar só mais uma coisinha, talvez? Só reconhecendo mais rostos conhecidos aqui. Oi, Val, quanto tempo? Uma coisa que eu também acho que pode ser importante trazer para essa reflexão é que muitas vezes se pensa, a gente está muito acostumado a ouvir as pessoas falarem da comunicação não violenta como sendo uma técnica. E aqui eu acho importante, talvez, essa compreensão de que técnicas, elas não vão dar conta de um problema sistêmico, profundo, complexo, como a nossa socialização e a nossa cultura. A técnica, ela é muito superficial, ela responde a sintomas, ela é talvez muito pontual. E a comunicação não violenta, ela na realidade é um convite para transformar o olhar, talvez através de alguns apoios de prática
e mudar, e transformando e mudando o meu locus interno, de onde eu estou enxergando a mim mesmo, o mundo, literalmente mudando os meus filtros de interpretação e de codificação, de entendimento, né, das situações, do mundo, das relações dos outros. Então, quando fala, por exemplo, qual é o principal problema, uma das coisas, a Sandra estava mencionando algumas coisas relacionadas a isso, mas muitas vezes falta esse olhar mais humanizado mesmo, tanto para mim quanto para os outros. Então, o olhar de entender que por trás de uma ação da pessoa, que às vezes chega uma expressão, talvez chega de um jeito que não é a minha preferência, talvez seja desagradável para mim, ela ainda está tentando cuidar de alguma coisa muito importante para ela, alguma coisa essencial que se eu tiver acesso e conseguir entender o que está por trás, isso vai me tocar, eu vou conseguir entender o que ela está tentando cuidar. Talvez não do jeito, mas eu não goste do jeito que ela esteja fazendo, mas vai me ajudar a ter esse entendimento, essa compreensão. E se eu tiver mais esse olhar para mim mesmo dentro das situações, eu vou conseguir canalizar melhor as minhas ações de uma forma que fica mais evidente que eu estou cuidando de alguma coisa que é profundamente humana e que outras pessoas podem compreender também. E isso pode ser veiculado ou expresso de uma maneira que fique mais fácil da pessoa ouvir ou receber. E enquanto eu estiver expressando ou agindo de maneiras que isso causa ruído, não chega na outra pessoa, que eu estou tentando cuidar de algo muito essencial, muito profundo, humano, mais universal, é difícil mover entendimento e empatia, né? E aí o problema ele se torna não tanto na questão de só a minha ação pontual de como fazer isso, mas se a gente pensa em termos de organizações, a gente volta lá para essa questão da cultura organizacional e que preferências que as organizações estão dando para que cultura elas querem criar dentro da organização. Porque se não tem uma intenção de criar uma cultura que é diferente da nossa sociedade, por default, né, vai reproduzir a cultura na qual a gente está imerso. E ela se reproduz dentro da nossa, né, dentro das iniciativas de tentativa de transformar essa sociedade, né? Muito interessante. Quando vocês colocam, por exemplo, a questão, né, da hierarquia dentro das organizações terem um efeito aí na qualidade da conversa, eu fico com uma dúvida de como é que a gente pode considerar outros efeitos, por exemplo, do racismo e do machismo nessas dinâmicas do poder que não são só a hierarquia, né? Então, por exemplo, a dificuldade que pessoas negras têm de se expressar autenticamente com pessoas brancas, mesmo quando elas estão numa mesma posição hierárquica, ou que mulheres têm de se expressar com figuras masculinas. Queria ouvir um pouco de vocês sobre essa questão. Uhum. Legal, Bia. Tem a ver com isso mesmo que o Yuri estava falando, né? Se a gente intencionalmente não põe um foco em transformar isso, a gente vai naturalmente estar reproduzindo tudo isso. Quer dizer, isso está presente. Se a gente não fizer nada para transformar, vai estar presente nas organizações, né? Vai estar presente, está presente no nosso dia a dia. Está aqui. Se a gente não fizer nada, o machismo se reproduz, o racismo se reproduz, a heteronormatividade se reproduz, todas essas questões que estão aí, né, que são o padrão da nossa sociedade, elas vão se reproduzir. Então, esse movimento intencional mesmo de começar a transformar, né? E eu vejo o quanto é importante as pessoas em posição de liderança numa organização terem essa consciência, porque elas têm um poder maior nas mãos de influenciar como vai se dar essa cultura, né, desse ambiente. Então, pessoas em posição de liderança, se têm essa consciência, eles conseguem fazer transformações, trazer pessoas para falar sobre isso, letramento em relação ao racismo, por exemplo, em relação ao patriarcado, né, ao machismo, e a trazer que as pessoas individualmente comecem a se tornar mais conscientes dessas coisas,
e também ir criando espaços onde as pessoas comecem a se sentir mais à vontade realmente para falar, né? Então, se a pessoa em posição de liderança, ela tem uma cultura de fazer questão de ouvir todas as vozes, por exemplo, e isso já é algo que começa a incentivar que, realmente está interessado em ouvir minha voz. E aquela pessoa que normalmente não fala nada, ela começa a falar e começa a se sentir cada vez mais à vontade de falar. E se o que ela traz é valorizado e é bem recebido, ela começa aos poucos a se sentir mais confiante de falar mais, de trazer as coisas que ela está pensando. Então, é mesmo eu entendo muito como algo que a gente vai construindo conjuntamente, né? Não, e pessoas em posição de liderança têm como tem um poder maior, tem uma capacidade maior de estar influenciando, de estar fazendo isso acontecer, né? Quer falar, Yu? Uhum. E tem também, talvez, alguns elementos facilitadores de gerar uma experiência diferente em torno desses fenômenos, para realmente começar a transformar sistemas de dominação em sistemas de cooperação e parceria, que era uma das definições que o Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, ele trazia para o que que é essa prática. É a prática de transformar sistemas de dominação em sistemas de cooperação e parceria. E aí é trazer a meta-conversa, é a conversa sobre a conversa. Ter essa prática cultural na organização de poder conversar sobre como a gente reconhece aqui, entre nós, esses sistemas de patriarcado, de machismo, de racismo, de cis-heteronormatividade, de capacitismo, do que tiver presente, né, ah, de pensamento colonial e como é muitas vezes importante também, eu vejo que apoia bastante ter a abertura para falar sobre essas questões quando se olha para elas como questões sistêmicas, onde nós, como atores dentro, né, desse sistema, podemos reproduzir esses sistemas ou não. E sair um pouco do peso absoluto só apenas sobre o indivíduo, de que reproduzir um sistema de dominação é apenas o indivíduo, cria mais espaço e respiro de que não sou eu que sou uma pessoa má porque eu sou branco, cis, hétero, mas eu reproduzi uma ação que não era o que eu queria ter reproduzido, fica mais fácil de ouvir do que eu agora sou uma pessoa má e cancelável. E eu consigo assumir a responsabilidade dos impactos que eu causei por alguma ação que eu tive, ter a conversa, escutar, ter a abertura e passar a escolher outras, ter mais consciência. Na realidade, a ideia é trazer tudo isso para um nível consciente, não só individual, mas coletivo, e a capacidade conversacional em torno disso. É o conversar sobre como estamos sustentando as nossas conversas. E eu quero dizer também que nisso que a Sandra trouxe, do abrir espaço para divergência, de novo, tem uma sobreposição aqui entre a prática da comunicação não violenta e as práticas por exemplo, a prática da democracia profunda. A democracia profunda, ela inclusive fala que um movimento intencional de buscar onde está a resistência, ou não é nem a resistência, é a voz que não está é, em conformidade com o status quo, buscar onde ela está, porque tem sabedoria ali para o sistema como um todo. Tem aprendizado, e na medida em que não vai continuando nessa normalidade, não sendo escutada a voz que está marginalizada, ou oprimida, ou silenciada por esses diversos sistemas de dominação, a tendência é que ela vai acumular mais força e resistência, e em vez de integrar essa sabedoria vai se separar, ela vai para outro lugar, vai causar uma cisão, vai ter um conflito, e o sistema não vai aprender com isso, né? Vai ter apenas uma ruptura.
Então, tem várias maneiras de pensar essas questões que eu aprecio bastante. Muito bem. A gente está aqui com uma pergunta que conecta aqui com o bloco do que a gente está falando, que é da Isabela Nunes, do Centro Lehman. Ela pergunta: gostaria de adicionar uma camada na nossa conversa. Qual é o limiar do que é o conflito e do que é a violência? Onde as pessoas devem se sentar para conversar e resolver o conflito, ou deve ser um caso de compliance? Acho que considerando muito esse tema que a gente está trazendo aqui especificamente, assim, de outras dinâmicas que se colocam em contextos aí de trabalho. Eu entendo muito que antes de chegar numa situação de violência mais explícita ou uma coisa mais drástica, já houveram oportunidades antes de lidar com o conflito, com algo que estava acontecendo ali antes, que já estava ali, já tinham sinais de que teria algo a ser trabalhado ali, né? Então, eu acredito muito em estar criando ambientes onde a gente começa a lidar com os desentendimentos, os desafios, os conflitos, antes que eles virem uma coisa explosiva, e que a gente possa estar lidando, então, com eles antes de que vire algo muito complicado, né? E também eu acho que é bem... é muito... tem casos, questões que são muito, muito particulares às vezes. Uma pessoa sofrer uma situação de violência de gênero, por exemplo, ou alguém falou alguma coisa para essa mulher, a mulher assim, sei lá, e a pessoa ela pode então entrar tem organizações que têm os canais para você lidar com isso especificamente, tem outros ambientes onde a gente pode sentar e estar conversando sobre isso. Então, existem formas de lidar que são mais combativas e punitivas e outras formas que são mais dialógicas e de conscientização. Então, eu não estou dizendo que tem uma que seja melhor ou pior que a outra, ou que seja uma que está certa, outra que está errada, mas talvez tenham maneiras que apoiam mais que haver transformação do que outras que simplesmente separam e entrincheiram ainda mais a pessoa, e a pessoa continua dizendo, não, o que eu falei não foi nada. Porque o que eu gostaria, quando uma pessoa tem uma fala racista ou uma fala machista, é que essa pessoa se conscientize e mude, e não que ela desapareça, né? Sei lá, saia, morra. Enfim, eu quero que ela aprenda e que ela mude o comportamento dela, né? Então, na minha experiência, a conversa, o diálogo, o aprendizado é muito importante. Mas eu não quero dizer que, às vezes, punição também é o que vai fazer a pessoa parar e pensar que isso é sério, não é uma bobagem, não é uma brincadeira. Então, enfim, e também então é um ponto importante, né? O que a gente está chamando de violência, o que a gente chama ou não de violência é a arbitrariedade da linguagem, né? O que é conflito e o que é violência. Dá para tem margem para divergências aí, né? Eu acho que cobriu. Quer falar? Eu acho Não? que você falou. Bom, posso trazer mais um? Tá. Eu não sei se eu falo mais um pouquinho sobre essa questão ou quer mover para frente, Bia? Fica à vontade, Yuri. Eu acho que tem uma questão que um dos efeitos da prática da comunicação não violenta é que se descobre que a gente costuma desistir muito cedo das conversas, ou dos diálogos, do que é possível. Então, a comunicação não violenta, ela abre um espaço, ela estende um pouco mais daquilo que é possível. Então, conversas que parecem ter ido muito mal, confrontos, situações, a gente, de vez em quando, é chamado para fazer mediações de situações difíceis, e teve recentemente um caso de uma mediação que durou, o processo como um todo durou em torno de um ano, um pouco menos de um ano, e a maior parte do tempo foi
construir confiança para as pessoas toparem chegar à mesa de conversa. Duas equipes que estavam numa organização internacional, que não estavam dispostas praticamente a trabalhar mais juntas, e elas, para a gente também sempre é surpreendente, mas a gente vai com a confiança da prática que a gente tem, das coisas que a gente já viu acontecer, e as pessoas saíram com a amizade restaurada entre as equipes. E o que precisou ser feito nesse processo foi ajudar as pessoas a conseguirem se sentir escutadas pela outra parte no conflito. E a outra parte realmente escutar não de um lugar desconectado, mas de um lugar de se permitir ser tocado por aquilo, pelo impacto que causou do outro lado. E isso é uma dos elementos fundadores, né, da questão dos processos restaurativos. Então, tem um elemento ali que é possível realmente pegar uma situação muito difícil e usá-la como um processo de transformação. Ao mesmo tempo, eu acredito que há um espaço, como a Sandra estava falando, de pôr os limites, porque é muito complexo, às vezes, a gente está agora envolvido numa outra situação também, uma organização internacional, uma outra questão difícil, e a pessoa impactada, só dela ter que contar a história de novo já foi do abuso, né, que ela sofreu, era de gênero e ah, só de ter que contar a situação já é reviver retraumatizante e ela não quer passar por um processo dialógico ou de conversa e vai precisar então da intervenção da organização que vai falar com a pessoa que causou o impacto. E nesses casos é isso, eu acho que tem complexidade na situação. O mais importante, talvez, disso tudo é uma atitude, de novo, isso é uma das peças-chave fundamentais dentro da comunicação não violenta. Como é que a gente faz uma intervenção? Se a gente faz ela com uma intenção punitiva ou se a gente faz ela com uma intenção protetiva. E existe uma das dimensões, quando as condições para o diálogo não estão presentes, o diálogo não é a estratégia ideal, né? Não dá para ir dialogar, por exemplo, com alguém que não está presente do outro lado, que não está lá. Né, não faz nem sentido. Então, precisa se mover para outras estratégias, outros processos de intervenção que venham cuidar, proteger, e nesse sentido, o uso protetivo da força, né, o termo desse campo, que está muito relacionado com as tradições da não violência, da desobediência civil, da não cooperação, da resistência não violenta no nível sistêmico, né? É como pensar essas estratégias então no nível individual ou né, relacional. Sensacional. Nossa, me gerou tantas outras perguntas e parênteses, mas para também contemplar aqui as perguntas que estão surgindo no chat, vamos falar um pouquinho sobre o lugar das emoções no lugar do trabalho, né, no ambiente de trabalho. A Marília Mello, da produtora audiovisual, trouxe a seguinte pergunta. Bom dia, eu gostaria de pedir para que comentasse sobre a cultura de não falar em emoções em ambiente de trabalho, de sentir que as pessoas não têm disposição interna ou tempo mesmo para se abrir a essas conversas. Como lidar com isso? Legal, é algo outra vez cultural, né? Da nossa cultura organizacional em geral, de que aqui não é lugar para emoções, e esse medo também, que então a gente vai começar a falar de emoções, nossa, vai virar uma terapia, vai virar um reclamódromo, todo mundo chorando e só falando, então é um pavor, assim, né? Eu entendo esse medo, e então, para mim, é muito importante começar a fazer isso de uma forma aos poucos, né? Gradativa. Por exemplo, fazer um check-in no início de cada reunião. Check-in, como é que você está chegando? Como cada um está sentindo? Não precisa ser um check-in de cada um falar como eu estou me sentindo profundamente na minha vida. Pode ser uma palavra, uma coisa boa que aconteceu hoje, uma coisa ruim que aconteceu hoje. E cada pessoa fala. E é uma forma das pessoas começarem a se trazer as emoções aos poucos, de uma forma que não seja assim, né,
tipo, a torneira está fechada e de repente a gente abre de uma vez e inunda a sala, né? Então não é essa a ideia, né? Trazer as emoções para o ambiente de trabalho não é virar uma terapia, mas é não ficar reprimindo as emoções que em algum momento explodem. Então, poder falar de algumas coisas e trazendo isso aos poucos, as pessoas vão começando a se acostumar mais, a ficar algo mais normal, saber de como a pessoa está se sentindo, de ver vulnerabilização, ou mesmo choro, né? Às vezes uma pessoa chora e não é um grande problema. Chorar parece que é o fim do mundo, é a coisa mais horrível que poderia acontecer. A gente cresce numa cultura assim, né? E, e por que que é isso, né? Também faz parte do ser humano. Então, eu, para mim, precisa ser gradativo, porque também se a gente vai fazer algum trabalho com uma empresa e a empresa e traz isso muito de repente, aí não sabe como fazer, não sabe como lidar com aquilo e acaba sendo desestrutura tudo, né? Quer acrescentar Não, alguma acho que tá coisa? bom isso. Tá ótimo. Podemos passar para a próxima. Certo, acho que ainda nesse lugar, né, de falar sobre sentimentos, e o quanto que isso, e passa pela cultura que vocês já trouxeram, né, de ser visto como uma coisa pouco profissional, uma coisa, enfim, muito fora do que é esperado aí numa organização. O César Filho, acho que ainda em diálogo com esse mesmo tema, trouxe a pergunta: como lidar quando uma das lideranças, no caso a sua liderança, defende uma visão mais racional e pragmática, mas o seu discurso é cheio de sentimentos? Então, acho que só falar mais um pouquinho sobre esse qual que é esse equilíbrio, né, entre deixe suas emoções, a gente está aqui num lugar, num ambiente formal, e vamos ter mais pragmatismo, e de que, bom, isso aqui é muito bem-vindo, vamos colocar também as emoções, os sentimentos, essa parte mais sutil e sensível para jogo. É desafiador quando está em jogo aí as relações de poder, né, dentro de uma situação dessas, lidando com o seu líder e potencial aparência de desafio a essa liderança, se eu trago algum tipo de questionamento em relação à qualidade, tem esse risco, né? Eu acho muito importante ficar atento que isso, de novo, faz parte dessa cultura organizacional que está lá e muitas vezes as pessoas em posição de liderança vêm com essa carga muito pesada do que significa estar naquele papel e como interpretar algum desafio que vem de baixo para cima e a reação àquilo acaba sendo só mais um sintoma dessa complexidade, como as pessoas estão presas nos papéis. Então, tem coisas que eu acredito que podem ajudar a começar a abrir caminhos de algum movimento com segurança. Eu nunca indicaria para alguém se pôr em risco, por exemplo, né, é, dentro da organização ou na relação, sem estar trazendo essa plena consciência desse contexto, né? Então, o cuidado é como um campo minado. Eu preciso tomar muito cuidado onde eu vou pisar e como eu vou fazer para tentar convidar alguma mudança, para todos nós sairmos vivos dessa experiência. Então, uma das coisas, um dos fenômenos que costuma acontecer muito nas organizações é que a empatia, ela flui muito bem de cima para baixo, ela flui muito mal de baixo para cima, por incrível que pareça. É mais fácil, em geral, alguém na posição de liderança ter um olhar mais empático para quem está numa posição abaixo do que quem está embaixo olhar para a liderança e pensar, nossa, a pessoa está carregando muita coisa, ela está tentando coordenar um negócio gigante aqui. Aí como é que eu, como é que eu faço para essa pessoa perceber que eu sou um apoio para ela não ficar preocupada que ela também tem que dar conta de mim, mas que eu tô junto com ela e talvez desse lugar de mover alguma atitude que transmite isso, começa a criar um canal de abertura e de confiança maior
para em algum momento ter a conversa. Puxa, eu super aprecio a sua racionalidade e a produtividade, e eu vejo como você é efetivo. E, ao mesmo tempo, eu tenho uns momentos que eu preciso falar de alguns elementos que ficam aqui, parecem um ruído, e criam um ruído para o trabalho também. Se eu puder falar desse ou daquele elemento emocional, isso vai me ajudar muito na produtividade. Eu vou poder ser um apoio ainda maior para aquilo que a gente está fazendo junto e ter essa conversa dessa forma. Mas eu não teria essa conversa antes de abrir um pouco mais criar mais essa ponte e ter certeza que eu posso entrar nessa conversa, né? Isso são, assim, eu não estou sugerindo nada, eu estou só falando de possibilidades do como olhar para esse contexto. Espero que isso esteja contribuindo. Não, deu para entender, sim. Para a gente avançar um pouco aqui na nossa jornada de temas, a Cris Bianchi trouxe uma questão interessante, que é o quanto a linguagem que eu uso pode influenciar a minha iniciativa de entender e, eventualmente, prevenir o conflito, me referindo à linguagem daquele contexto. E aí eu queria acrescentar como é que vocês enxergam essa dimensão também da linguagem, considerando os ambientes de trabalho remoto, né? Que a gente sabe que, pessoalmente, quando a gente fala com as pessoas, a linguagem corporal, a forma como a gente lê as expressões, elas contam dentro dessa comunicação, e que no virtual isso não existe, né? Um ok, ele pode ser um ok, ok, e aí isso a interação virtual ela limita um pouco as nossas formas de expressão. Então, queria ouvir um pouco de vocês esse lugar tanto da linguagem e também assim adicionando essa lente do trabalho remoto, das interações serem por GIF, por emoji, enfim, um joinha enfim, os efeitos que isso tem, né, na compreensão. Eu, eu acho uma pergunta interessante essa de pensar se tem uma solução, porque está perguntando sobre a linguagem, então será que tem uma solução na linguagem para fazer alguma coisa diferente? E eu acredito que sim, mas talvez a coisa mais importante é entender onde a linguagem está inserida dentro desse processo das pessoas se relacionarem. E a linguagem, ela na realidade, eu estou sempre trazendo essas dimensões culturais e socialização, porque elas são determinantes naquilo que está acontecendo. Mas eu entender que a linguagem, ela é meramente um sintoma, uma expressão da minha intenção, daquilo que do que está vindo por trás daquela linguagem. É muito interessante perceber como as pessoas são inteligentes e sensíveis, elas captam muita coisa que vai muito além simplesmente da sequência de palavras que foram faladas. Ou, né, tem uma e às vezes tem problemas também, porque a linguagem, a gente tem uma frase que a gente sempre usa nos nossos cursos, que é do George Bernard Shaw, que fala de que um dos maiores problemas com a comunicação é a suposição de que ela está acontecendo. Então tem algo assim da gente estar supondo muita coisa, porque as pessoas sempre que vem uma comunicação, ela não vem completamente hermética e completa, ela sempre tem lacunas que a outra pessoa preenche com a sua própria suposição também, de que como é que é a história. Então, talvez se a intenção por trás ela é mais claramente ou escuramente querendo cuidar da comunicação. É cuidar, olha, isso aqui, eu tô muito querendo que a gente se entenda em torno disso, e o que que eu tô tentando cuidar, e eu quero saber como tá chegando em você. E eu quero saber o que que você pensa sobre isso, e eu quero checar se eu entendi o que você pensa, se eu entendi bem o que você me falou, para ver se a gente está na mesma página. E esse tipo de entrega da comunicação, não como eu estou jogando uma coisa para outra pessoa, ela está jogando uma outra... Não, eu estou entregando com tanto cuidado uma coisa para a pessoa e vendo se ela recebeu. E quando ela me dá alguma coisa, eu recebo com muito cuidado, assim, aquilo que ela está me dando. Essa atitude e intenção, ela vai influenciar muito como as palavras estão saindo. Tanto faz se está acontecendo verbalmente ou se é por escrito, com emojis. A minha confiança é muito grande nisso.
Então talvez não seja a resposta que as pessoas estavam esperando, então estavam esperando assim, olha, fala assim essa sequência aqui. Não é exatamente assim que eu, pelo menos, consigo ver essas situações, porque a complexidade e também a diversidade é tão grande dos contextos, mas o que eu tenho visto é que quando esse cuidado está por trás, as chances da comunicação acontecer da maneira que a gente gostaria são muito aumentadas, assim, são muito maiores. Tem algo que você quer falar sobre isso também? Não? Eu acho que, aproveitando que eu vi agora que a Rosa, da CT Promoção da Saúde, trouxe, queria, acho que direcionar ou pedir só para vocês aprofundarem nessa questão da interação virtual. Então, a Rosa trouxe como o trabalho remoto pode favorecer ou piorar a qualidade das nossas conversas. Então, acho que a pergunta aqui para vocês aqui é como que a tecnologia pode ser uma aliada aí de boas conversas, de qualidade conversacional. Aqui o que eu vi muito durante esse período de pandemia é que foi muita gente feliz de estar, voltar a trabalhar em casa e consegue se conectar mais com a família, com os filhos, né, que via menos, que estava menos ali, mas por outro lado, tem uma desconexão maior com as pessoas no ambiente de trabalho, né? Menos essa interação de tomar ali o cafezinho junto, de ir almoçar junto, de ter e um estresse, né? Como o trabalho remoto ampliou aumentou, né? O estresse, o burnout, essa. E eu acho realmente que é um desafio mesmo, isso que você está falando, Bia, usar a tecnologia para como favorecer, né? E não piorar a qualidade das conversas, porque ela pode. A tecnologia ela está aí como ela pode ser um grande suporte, um grande apoio, mas ela também tem os lados desafiadores ou que trazem a falta de entendimento, né? Por um lado, a escrita pelo WhatsApp, por exemplo, numa situação de conflito, pode apoiar muito e também pode não apoiar, né? Pode não apoiar, por exemplo, porque a gente não está vendo o tom de voz, mas, por outro lado, por não estar vendo o tom de voz, talvez apoie também, dependendo de como seria, né, o tom de voz da outra pessoa. E dá mais tempo de pensar, e a conversa ela fica mais lenta. Então, antes de eu sair respondendo sem parar para pensar, peraí, deixa eu me organizar internamente e ver realmente o que eu quero dizer para essa pessoa, o que eu quero, como eu quero que essa conversa se desenvolva, o que eu quero falar que vai apoiar a gente a se reconectar. Então, a CNV convida a gente a trazer esse foco para as necessidades, né? E para os sentimentos, para a gente falar dos nossos sentimentos e falar dos nossos valores ou das nossas necessidades humanas universais, daquilo que realmente é importante para a gente. E é um convite para, então, estar falando daquilo que conecta. E, a partir daquilo que conecta, a gente consegue lidar melhor com os desentendimentos, com os conflitos, com as dificuldades. E isso pode acontecer tanto por escrito quanto pessoalmente, né? Trazer o foco para sentimentos e necessidades. E pode dar problema tanto por escrito quanto pessoalmente. Pode dar. Não vejo uma... É um desafio, mas... Imagino. Bom, ao longo da fala de vocês trouxeram algumas dicas, assim, acho que principalmente nesse lugar de como a gente pode evitar, não evitar conflito, né, mas assim, ter trocas com mais qualidade, conversas que sejam mais construtivas. Queria ouvir um pouco de vocês, assim, considerando que aqui na sala a gente tem muitas pessoas que não têm contato com esse universo, enfim, não tem uma formação prévia aí no assunto e a gente nunca é ensinado a conversar, né? Uma vez que o conflito está colocado, que dicas que vocês têm para a gente conseguir enfrentar esse conflito, lidar melhor com ele? Talvez até a primeira coisa que para mim, estudar CNV me ajudou muito e me ajuda, primeiro, ressignificar conflito e não
não tentar evitar conflito, mas achar que conflito vai, saber que o conflito vai acontecer. E começar a gostar do conflito, em vez de ficar desesperada quando o conflito aparece. Ah, apareceu um conflito legal, é uma chance que a gente tem de fortalecer a nossa relação. E, na minha experiência, isso acontece. O conflito é meio uma oportunidade mesmo, da gente se entender melhor. O conflito está aparecendo porque tem alguma coisa que está desalinhada. Então, é uma chance da gente olhar para aquilo e falar: o que a gente precisa cuidar aqui, que ficou descuidado, ou que a gente não viu, que deixou de lado. Vamos cuidar, então. Então, já essa predisposição a, em vez, ai, que saco, um conflito outra vez, ai, não, mas, oba, teve aqui um desentendimento, vamos lá ver como é que a gente pode. Então, já é uma transformação de paradigma só de pensar conflito de uma forma diferente, né? Saborear o conflito, em vez de querer fugir. Quer falar algo? E depois eu continuo. E para algumas pessoas, estou vendo que elas estão sorrindo, estão rindo com isso, algumas pessoas podem estar passando mal ouvindo isso, e eu quero só dizer o seguinte, de que para quem não está, talvez, tão evoluído aqui ao ponto desse lugar de oba, conflito, e fica apavorada ou apavorado, é, é uma coisa interessante de pensar exatamente dentro do que a Sandra falou, mas o ressignificar conflito é a ideia de, na comunicação não violenta, né, o convite um dos convites é como é que a gente faz para criar um mundo onde as necessidades de todos importem igualmente, onde a gente consiga criar esse mundo com base nas necessidades de todos os impactados em qualquer sistema. Então, quando vai ressignificar conflito nesse sentido, pode emergir esses sentimentos de medo, de ansiedade, e talvez até o ideal é simplesmente acolher esses sentimentos. O receio, ele vem de que talvez vá ruir tudo, talvez a gente não vai dar conta, e como é que vai ser, e tentar reconectar com essa ideia de que, não, a gente quer entrar nessa conversa sobre o conflito para atender às necessidades de todas e todos os envolvidos. Então, como é que eu não vou entrar lá para ser subjugado nem para subjugar. Eu vou entrar numa conversa para, a partir de um entendimento de que seja lá o que for que a gente fez até aqui, não funcionou para alguém. E a gente está querendo, então, repensar como é que a gente faz isso funcionar para todas as pessoas envolvidas. Quer falar mais sobre isso? Uma questão realmente da gente ir aberto, né, para essa construção que pode emergir a partir aí do conflito. Muito interessante. A gente está com uma pergunta da Cleita Fernandes, que se conecta aqui com o que a gente está trazendo. Por gentileza, vocês podem comentar sobre quando pessoas em posição de alta liderança negam e se recusam a reconhecer que está acontecendo um conflito? Existem dicas de abordagem para com essas pessoas? A gente está falando de uma coisa muito semelhante àquele contexto, né? De como eu vou falar com a minha liderança sobre algo que eu estou vendo diferente daquilo que eles estão vendo, que eu gostaria que fosse feito de uma forma diferente daquilo que eles estão fazendo. E eu quero dizer sempre, assim, isso é um dos impactos nas organizações, né? Quando a gente vai fazer trabalhos com organizações, a gente normalmente insiste muito que as lideranças sejam uns dos primeiros grupos a serem trabalhados, porque a partir dali tem uma autorização para a mudança da cultura da organização. Uma das organizações que a gente está trabalhando nesse ano, por exemplo, a gente foi procurado por causa de um movimento do CEO da organização. O impacto e a facilidade com a qual a gente está conseguindo trabalhar nessa organização é muito diferente de outras que vêm a liderança contratando um treinamento para meio que com a vontade de trazer a comunicação não violenta, porque está tendo muito conflito nas equipes, então vamos pacificar as equipes, mas as lideranças não estão querendo entender qual é a dimensão de responsabilidade que elas têm por sustentar uma certa cultura que está lá na ponta gerando aquele sintoma que são os conflitos. E então eu sempre quero dizer que a minha
o meu pensamento sobre agir com lideranças é sempre desse lugar de muito cuidado. Eu não quero nunca sugerir para alguém cometer um kamikaze ali e sair falando com a liderança e desafiando aí, criando toda a reatividade que vem do lugar de liderança desafiada, né, que vem desse papel, é um papel aprendido, internalizado, que a pessoa nem se dá conta que ela está carregando aquela reatividade por causa da posição. Então, como faz para criar mais conexão e mais confiança? E eu quero dizer de novo, voltando nessa questão, que também trabalhando com lideranças, muitas vezes o lugar da liderança é um lugar muitas vezes muito solitário. E disso, de novo, reproduz, só reforça, a gente fica meio que preso, reproduzindo o mesmo sistema, preso num ciclo vicioso. Então, a pessoa já está na liderança, se sente solitária, não acredita que a equipe está 100% na mesma página e apoiando ela. Então, que ela tem que manter um controle para poder cumprir com uma agenda ou um objetivo ou alguma coisa. E aí a empatia não flui na direção da liderança também, porque todo mundo está se sentindo obrigado ou oprimido. Imagina se é fácil ter empatia com quem está te obrigando a alguma coisa que você não concorda ou não gosta. Então já não vai, e só reproduz um ciclo vicioso. Quando alguém está num lugar de liderança, tem pessoas na equipe que mostram entendimento e apreciação para esse lugar, a pessoa começa a não se sentir mais tão sozinha. Ela começa a se sentir mais apoiada. Mas, nossa, eu não preciso fazer tanto esforço para forçar as coisas. Esse pessoal está comigo, está junto. E nessa criação de relacionamento começa a se abrir uma possibilidade de conversar sobre como as coisas são e que será que teria abertura para modificar coisas. E eu digo tudo isso como, de novo, esse campo, como navegar esse campo minado, eu fico me sentindo muito responsável, né, de falar alguma coisa, a pessoa ir lá tentar alguma coisa e perder a posição, né, na organização, e não era isso que era a intenção. Ah, com certeza não. Bom, a gente está aqui com uma pergunta da Thalita, do Advocacy Hub. Bom dia. Na mesma linha sobre a importância de criarmos espaços seguros sobre questões emocionais e soft skills e autoconhecimento para lidar com os conflitos, na perspectiva de vocês, onde colocamos as questões ligadas à espiritualidade individual diante dos conflitos? E aí, para conectar também, que eu gostaria muito de ouvir de vocês, como é que tem sido essa experiência, esse trabalho que vocês realizam há mais de uma década aí no território palestino e judaico, né? Acho que conecta um pouco com o que ela traz de qualquer lugar dessa dimensão muito individual e muito sensível que é a espiritualidade quando a gente fala de mediar conflito e de lidar com essa questão. Eu estou vendo aqui também a gente entender a espiritualidade não como a religião em si, né? Mas essa conexão interna, ou conexão pessoal, ou conexão mais profunda com algo maior, ou com uma conexão com algo maior, né? Para mim, isso está muito conectado com a questão de abrir espaços na organização para as emoções da mesma forma para esse outro lado, que é um lado pessoal ou individual, né? Mas sem que exista uma imposição, aí eu acho que talvez já se crie um problema, né? De uma imposição de uma forma de se trazer essa espiritualidade ou de uma forma de uma religião específica, mas haver espaço e respeito e para que cada um traga, assim como as suas emoções, a sua espiritualidade também, né? E isso vai abrindo e inclusive criando espaço para diversidade, para que a gente possa ser cada um da sua maneira, com as suas crenças, com a sua forma de ver o mundo, com a sua forma de sentir, tem espaço para tudo isso aqui e é bem-vindo para todas as pessoas, que as pessoas possam se trazer por inteiro, né? Então, esse é o pensamento que me vem aqui. Quer complementar? Talvez um dos desafios é
quando, quando a interação ou a conversa ela caminha na direção de quem está certo e quem está errado, ou qual é a verdadeira espiritualidade ou prática, ou e isso realmente pode criar uma polarização muito difícil ah, de reconectar, né? Porque uma das questões importantes para poder se relacionar é ter um senso entre as pessoas de que a gente está habitando a mesma realidade, né? A ideia de um senso de realidade compartilhada, de que a gente ah, isso faz parte da prática da comunicação não violenta, de tentar falar de coisas que todas as envolvidas, os envolvidos, reconhecem como sendo os fatos, ou a realidade concreta, e com base nisso, construir as nossas decisões, que a gente observa junto, né, no mundo, e nós concordamos que estamos vendo a mesma coisa, e com base nisso, como isso está funcionando ou não está funcionando para as pessoas envolvidas, e o que a gente gostaria de mudar. E então, quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando também de uma necessidade humana universal. E as várias maneiras de atender essa necessidade humana universal podem não coincidir, talvez, mas nós podemos ter um entendimento de que todos nós temos isso em comum, essa espiritualidade, isso faz parte, cada um tem a sua forma de fazer isso e desse lugar permitir essa diversidade de escolhas de como cada um vai atender essa mesma coisa que nós temos e dessa maneira poder se conectar e se entender que nós estamos tentando trilhar, não tem um problema da gente escolher maneiras diferentes de atender essa necessidade. E falando sobre a Palestina, os territórios palestinos e Israel, a nossa experiência ela tem sido uma intervenção ao longo dos anos trabalhando com ofertas e trabalhos com organizações de direitos humanos, com organizações humanitárias, com ativistas, com público geral interessado. E dentro desses espaços dialógicos, a gente fez muitas vezes imersões longas de comunicação não violenta na região dos territórios palestinos ocupados, no deserto, perto do Mar Morto, quase na fronteira com a Jordânia. E tínhamos, às vezes, nesses retiros, mais de 100 pessoas participando, entre judeus, palestinos e internacionais. E eu quero dizer que aquilo que a gente observava ali nas práticas é que quando as pessoas conseguiam entrar num espaço seguro de realmente se escutar, era possível falar sobre os diferentes entendimentos sobre a história, que muitas vezes têm entendimentos diferentes do que aconteceu, e às vezes acontecem umas surpresas, porque as pessoas que foram impactadas contam coisas, né? Muitas vezes os palestinos contam coisas que os judeus se surpreendem, porque não faz parte da narrativa dentro dos espaços judaicos. O que aconteceu com os palestinos? A narrativa é muito parecida como aqui no Brasil, muito da história foi contada do descobrimento do Brasil, né? Se descobriu o Brasil, né? Não tinha ninguém. E não tinha ninguém. E, e então tem tons disso, né? Muito presentes, e aí conseguir criar espaços de conversa que contém a dor e o luto que aparecem e o reconhecimento das estruturas de opressão, as estruturas de dominação e poder falar sobre elas, poder acolher, poder ouvir, aí a gente vê transformações nas pessoas. Quando a gente está falando dos sistemas grandes, agora o que a gente está vendo acontecer, essa tragédia que está acontecendo, tantas mortes, de novo, é meramente mais um ciclo aumentado, está piorado agora, mas é um sintoma desses problemas, dessas causas raiz mais profundas, de uma impossibilidade de poder alinhar as histórias e ouvir as vozes e ouvir as necessidades de todos e conseguir encontrar
uma maneira de cuidar da vida de todas as pessoas que vivem naquela região. E uma das coisas que o Marshall Rosenberg falava sobre a violência, né, o criador da comunicação não violenta, ele dizia que a violência ela é uma expressão trágica de necessidades humanas universais não atendidas. E então as pessoas elas tentam expressar aquilo que não está funcionando para elas inicialmente dialogicamente. Elas falam, olha, não está, protestam, ouvem, tentam fazer movimentos, faz movimento não violento. Ninguém escuta. E aí o que acontece? Depois de um certo tempo, em algum lugar, há uma explosão de violência. Isso não é só nessa região. A gente pode ver a história, ela está repleta de situações de opressão onde não se escutou e o que acabou acontecendo é uma explosão violenta em algum momento. E é uma tragédia para todas e todos, porque não tá parecendo que a gente está caminhando numa direção de cuidar da vida de todas e todos. Tá parecendo que a gente só está caminhando numa direção que está piorando, né? Então, é um luto profundo que a gente está vivendo em relação a isso e uma tristeza muito grande. Nossa, até registrei aqui. Violência é a expressão trágica de necessidades humanas não atendidas. Como que essa frase, acho que reverbera, né? Olhando, enfim, para o que está acontecendo do outro lado do mundo, mas também para muitas manifestações aqui no Brasil que a gente tem dessa política de extermínio, enfim. Bom, a gente está chegando, infelizmente, no nosso bloco final aqui de perguntas. Para quem está nos assistindo, eu vou enviar aqui um formulário de avaliação para vocês colocarem as percepções que vocês tiverem em relação ao encontro. E a gente vai adentrar aqui o nosso último bloco de perguntas. Então, quem quiser adicionar alguma questão, a gente está nos minutinhos finais para isso. Eu vou seguir com a pergunta da Camis Guidelli, da Associação Acorde, que é a seguinte: gostaria de saber se existem dicas para lidar com um diálogo que aparenta ter boas intenções, mas ao final saímos no sentido manipulados e silenciados. Quem nunca, né, Camis? Então, ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, assim, esse lugar sutil da manipulação, enfim, como é que vocês enxergam isso? Bem desafiadoras essas situações, né? E eu a CNV, ela, para mim, ela é um convite, ela faz um convite que necessita coragem, assim, para experimentar, a gente olhar além da superfície, quer dizer, além da manipulação. A pessoa está ali, ela está falando uma coisa, eu estou sentindo um mal-estar, me sentindo meio silenciada, tem alguma coisa ali. Então, consegui tentar chegar o porquê que a pessoa está fazendo isso. Se a pessoa realmente ela está ali manipulando, ela está talvez com receio de falar diretamente o que ela quer, ela está de falar, né, o que realmente é o que está ali por trás, né? Porque talvez se ela falar, ela acha que eu não vou querer concordar, ou que eu não vou fazer, ou que ela não vai ter o apoio que ela gostaria. E a CNV convida a gente a trazer para a consciência, a falar, trazer com autenticidade essas coisas que estão por trás. Então, é desafiador, e às vezes falar sobre isso, né? Ó, eu estou me sentindo um pouco desconfortável nessa conversa aqui. Eu queria ter mais segurança que o que você está falando é realmente isso que você está. É essa a sua intenção mesmo. Então, enfim, conseguir atravessar essa superfície essa máscara, vamos dizer, mas sem colocar o outro num papel de vilão, né? Ah, essa pessoa, olha como ela é falsa, está me manipulando. Aí eu não vou conseguir me conectar com a pessoa. Mas se eu olhar para a pessoa, putz, ela está me manipulando, por que será? Ela não está sentindo confiança em falar abertamente comigo? Então, talvez como é que eu posso
transformar isso aqui para que ela se sinta confiante em falar abertamente. E que eu também sinta que eu posso falar abertamente. Então, talvez falar sobre isso, né? Eu quero muito que a nossa conversa seja aberta e transparente. Eu prezo muito pela honestidade, mesmo que sejam coisas difíceis para falar e duras. Eu valorizo muito a honestidade, a transparência. E, enfim, cada situação é uma situação, né? Mas é bem desafiador. Alguém colocou aqui justamente porque e principalmente se eu estou numa posição hierárquica abaixo da pessoa. Se eu estou numa posição superior, é mais fácil. Ou, né, de fazer isso, de conseguir falar, entender e trazer a minha verdade de uma forma com mais segurança. Se eu estou numa posição, então eu preciso me fortalecer para conseguir trazer o que realmente é importante para mim, mesmo que a pessoa esteja numa posição de mais. E é isso que a gente estuda, é isso que a gente exercita, é isso que a gente procura fazer com a comunicação não violenta, pratica, né? Que a gente busca praticar. E a comunicação não violenta é mesmo uma prática, não é uma coisa que eu li um livro, já aprendi, já sei como é. Se eu não estou exercitando e experimentando, eu não sai. É igual aprender um idioma, é igual aprender a fazer exercício físico, aprender a nadar, né? Eu fiz uma oficina, uma aula de natação, já sei nadar. Eu vou mergulhar no oceano agora e atravessar o oceano. Não, eu vou morrer afogada, né? Então eu preciso estar praticando, experimentando essas conversas desafiadoras. Uma coisa que a gente faz muito é fazer laboratórios de conversas desafiadoras. Eu preciso ter uma conversa desafiadora com o meu chefe lá no trabalho. Então, eu vou chamar um colega que estuda CNV também para a gente fazer uma encenação dessa conversa. E eu vou experimentar como é que seria falar. E o meu colega vai me apoiar e a gente vai treinar, mesmo que treinar a musculação aqui, ó. E se a pessoa falar tal coisa, como é que eu vou fazer? Então, eu treino antes de ir ter a conversa difícil, ou de ter o conflito, né? Então, muito importante ter esse apoio, rede de apoio, né? Ter outras pessoas para a gente estar praticando, aprendendo, exercitando juntos, porque é realmente uma mudança de paradigma, nadar contra a correnteza, né? E quando eu penso assim, não, eu vou fazer diferente, chega lá, eu faço a mesma coisa que eu sempre fiz, que eu treinei a vida inteira. Não sai a coisa diferente, porque eu não treinei suficiente. Então, é treino, né? Treino, treino, treino. É uma Integração, né? integração da prática na minha vida, né? Realmente. Quer falar algo mais? Vou deixar vocês com uma imagem assim sobre isso que a Sandra falou, que a gente sempre traz nos nossos cursos, que eu acho essencial, que é a imagem da rodinha da bicicleta, aquela rodinha de apoio, que eu não sei se vocês aprenderam a andar de bicicleta assim. Eu sou de uma época, eu já vi pessoas aprendendo diferente hoje em dia, mas assim, eu aprendi com aquelas duas rodinhas do lado para ajudar a equilibrar, né? As práticas, elas estão muito conectadas para mim com esse aparelhinho, essas rodinhas. Elas estão lá para me ajudar a encontrar esse lugar de equilíbrio até eu conseguir integrar esse lugar no meu corpo. É um saber que eu tenho no meu corpo, e a partir do momento que eu integrei esse equilíbrio, eu não precisei mais dar rodinhas nunca mais. Eu subo numa bicicleta, eu encontro esse lugar de equilíbrio. E as práticas na CNV, elas têm um pouco essa função, né? As estruturinhas ou as práticas, elas meio que orientam para um outro olhar. E a partir de um momento que eu integrei esse olhar em mim, ele é um saber no corpo. Eu não preciso mais das estruturinhas, eu estou fazendo, estando no mundo a partir desse lugar interno. Bom, sensacional. Sensacional. Estou assim, mexida até com as coisas que foram colocadas aqui. Felizmente, a gente chega agora ao final do nosso encontro. Então, eu quero muito agradecer a presença aqui, a qualidade dos pontos colocados por vocês. Sandra, Yuri, obrigada pelo tempo. Para quem está nos assistindo também, muito obrigada pela participação aqui, pela interação no chat. E é isso, desejo uma ótima semana para todos e todas. Muito obrigada.
Valeu. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau. Até Tchau, mais. tchau. Obrigado.